Paz do Senhor a todos, meu nome é Robert Godoy, você está no canal Cristão e hoje nós vamos continuar o Resumindo 7, isto é, o resumo da leitura que fizemos nos 7 dias da semana. E nós vamos continuar aqui em Lucas, capítulo 22, que fala acerca do modus operandi do mal. Jesus foi levado perante o Sinédrio e os religiosos ali interrogavam a Jesus: és tu o Cristo? E ele dizia: se eu vos disser, não crereis, e se eu vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Isto é, o mal faz isso. O mal ele já tem um plano, um intento traçado, decidido, e ele finge que está perguntando, finge que quer saber, finge que está considerando as suas palavras. Mas na verdade ele já está decidido. Eles queriam prender Jesus, eles queriam matar Jesus, mas fingiam que davam importância para o que Jesus falava. Olha, de repente, dependendo do que você falar, a gente pode te soltar, mas isso não era verdade. Eles só queriam perguntar a Jesus para dizer que ouviram a Cristo. Era só para inglês ver. Agora, Jesus não responde. Jesus diz isso. Olha, se eu falar, aqui Jesus diz, se eu falar vocês vão crer. E se eu vos perguntar também vocês não vão me responder. Nem vão me soltar. Jesus considera como eles são. No capítulo 23, aqui fala sobre o lamento de algumas mulheres que iam acompanhando Jesus até o Calvário. Jesus estava sendo conduzido até o Calvário, o lugar da crucificação, também conhecido como caveira, e algumas mulheres batiam no peito, choravam e se lamentavam por ver aquela cena, Jesus sendo levado. E Jesus, apesar de ter sido humilhado, apesar de saber o que ia acontecer, acerca das chicotadas, acerca da crucificação, pedir água, iriam lhe dar vinagre, mas mesmo assim ele não considera isso como grande coisa, mas sim considera maior aquilo que iria acontecer com as mulheres. Pois ele diz: filhas de Jerusalém, não chorai por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Eu estou sofrendo, mas sofrimento maior virá sobre vocês, porque se a madeira verde fizeram isso, o que farão a seca? Se ao lenho verde fizeram isso, o que farão ao seco? Isto é, se aquele que é inocente trataram dessa forma, imagine o que se fará aos culpados. O que o Império Romano faria aos culpados. E é isso que Jesus trata com aquelas mulheres. Ele fala sobre a importância de olhar para si mesmo, para a própria situação. Existem muitas pessoas que hoje choram por Jesus. Assistem um teatro, uma ensinação de Cristo, uma ensinação da paixão de Cristo, ou um filme do Mel Gibson, e choram. Mas isto para nada serve e para nada adianta, porque na verdade o choro que o homem tem que chorar é um choro de arrependimento. Olhar para si mesmo e mudar suas atitudes. Não é esse choro de emoção, porque as pessoas vão a uma ensinação da paixão de Cristo, mas essas mesmas pessoas vão ao carnaval, vão à festa junina, vão ao Halloween, e nada mudam em suas vidas, e seguem a vida do mesmo modo. E Jesus diz: não chore por mim, porque por você pode acontecer coisa pior. Nós temos que entender essas coisas. Isto é válido para essa geração que gosta de chorar, mas que não muda de vida. Com aquele que chora, mas que não muda de vida, pode acontecer coisa pior. Bem, no capítulo 24, Jesus aparece, depois de ressurreto, a 2 discípulos no caminho de Emaús. E eles iam comentando o que tinha acontecido com Cristo, nossa, como Cristo tinha morrido, e eles esperavam que Cristo fosse o Messias, mas agora ele estava morto. Jesus aparece no meio deles, eles não reconhecem que é Cristo, e Jesus pergunta: o que vocês estão falando? Sobre o que vocês estão falando? E então eles falam acerca do Messias. Nós acreditávamos que ele fosse o Messias, mas agora ele morreu. É bem verdade que algumas mulheres foram até o sepulcro e viram que ele não estava lá, disseram que tiveram uma visão de anjo. E também falam que alguns dos discípulos tinham ido lá, e confirmaram que de fato ele não estava lá. Mas eles não sabiam o que pensar. Daí Jesus fala: ó nécios, como vocês demoram para entender as coisas. E começa a explicar toda a profecia, tudo que estava escrito, até se cumprir na morte e ressurreição de Cristo. Então eles convidam Jesus para entrar na casa deles, Jesus para passar ali a noite, e Jesus, no partir do pão, eles reconhecem que era Jesus. E naquele momento Jesus some. É interessante que nós podemos estar bem perto de Cristo e não o reconhecer. É necessário que nós coloquemos os olhos na palavra de Deus, na profecia, naquilo que foi escrito, para que quando as coisas espirituais acontecerem, nós possamos perceber e reconhecer, e não estarmos distraídos
como os discípulos no caminho de Emaús estavam. Jesus fala, ó nécios, que nós não sejamos assim, nécios, mas que os nossos olhos estejam atentos à palavra de Deus. E assim concluímos o Evangelho de Lucas. Começando aqui no Evangelho de João, diz assim, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz do homem. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Olha que interessante, o Evangelho de João é um evangelho muito teológico, muito profundo. Ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Isto é, Cristo já existia na eternidade. Cristo, ele encarnou, Cristo ele não veio a existir aqui na Terra, mas ele já existia e ele assumiu a forma humana. Cristo encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E depois diz também, né? Todas as coisas foram feitas por ele. Ou seja, o mundo, tudo que existe, foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele se fez carne e habitou entre nós para operar a salvação. Esse Deus imortal assumiu a mortalidade. Esse Deus fora do tempo entrou no tempo para nos salvar. No capítulo 2, fala acerca do primeiro sinal público de Jesus. Jesus transforma água em vinho, né? Jesus e sua mãe estavam em uma festa, acabou o vinho, a mãe de Jesus foi até Jesus e disse, filho, não tem mais vinho. E ele dá uma resposta interessante, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele diz que ainda não é chegada a sua hora, no entanto, ele transforma água em vinho. E a pergunta é, Jesus fez alguma coisa fora de hora? Porque se não era chegada a hora, por que ele transformou água em vinho? O interessante é que esta frase, não é chegada a minha hora, não se refere a fazer milagres. Jesus não estava dizendo que não era hora de fazer milagres, não era hora de fazer algum sinal. Mas havia uma expectativa das pessoas que conheciam Jesus de que ele se apresentasse, se revelasse como Messias. Muito provavelmente era isso que Maria estava pensando, na possibilidade de Jesus se apresentar como Messias. Eles ainda não haviam entendido tudo o que Jesus viria a fazer. Eles ainda não haviam compreendido que Jesus não vinha exatamente para ser rei naquele momento e para reinar naquele momento. Mas era essa a esperança que eles tinham acerca do Messias, que o Messias viria, libertaria o povo de Israel do Império Romano, e então eles esperavam isso. Mas Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora de me apresentar. Porque a hora de Cristo se apresentar seria a hora da cruz. É dessa hora que ele se refere, ainda não é chegada a minha hora. Ele fez um milagre, mas ele não iria se apresentar, porque a apresentação dele ao mundo seria na cruz. Cristo, quando fosse levantado, todos atrairia a si. Essa é a hora que o Evangelho de João tanto fala. Ainda não é chegada a hora, ainda não é chegada a hora, ainda não é chegada a hora. Várias vezes aparece essa frase. Quando Jesus Cristo está prestes a ser crucificado, ele diz, o que diria eu? Pai, livra-me desta hora, mas para esta hora vim e para essa hora estou aqui, para a hora da crucificação. No capítulo 3, fala aqui sobre Nicodemos, fala sobre João, né? Houve entre os judeus e os discípulos de João uma questão acerca do batismo. E foram até João e disseram, olha, aquele de quem tu testifica, das testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Aí João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. É interessante essa resposta que João dá. Ele está dizendo que aquilo que Cristo estava fazendo é porque ele recebeu a autoridade do céu para fazer aquilo. E ele diz, olha, o amigo do noivo muito se alegra quando vê um noivo feliz, quando vê um noivo com a noiva. Essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. No capítulo 4, fala sobre Jesus parte, né, para a Galileia, Jesus e a mulher samaritana. Jesus foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar e parou para descansar junto ao poço de Jacó. Nisso chegou uma mulher samaritana e ele disse, mulher, dá-me de beber? E essa mulher responde,
como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam, não se falavam com os samaritanos. E daí ele responde, se tu conhecesses quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E aquela mulher fala, o senhor não tem com o que pegar água, e o poço é fundo. Como, pois, poderia me dar essa água da vida? É a sua porventura maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu desta água, assim como o seu gado? Aí Jesus responde, todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, esta se fará nele um rio que salte para a vida, e este não terá mais sede. Aí então a mulher responde, pois então dá-me dessa água, eu quero, para eu não ter que vir aqui buscar água de novo. Aí Jesus responde para aquela mulher, vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus Cristo, é um Deus que nos trata no profundo. Eu lembro certa vez que uma vez eu fui a um banco e havia uma fila ali, e no banco tem aquelas linhas, para que a fila não fique muito longa, muito extensa, as pessoas devem ficar dentro da linha, a linha faz um zigue-zague para que a fila não fique longa. E uma vez eu fui até o banco e todo mundo estava fora da linha. Mas eu não era funcionário do banco, eu fiquei constrangido e não falei nada. Mais pessoas entraram, viram que as pessoas não estavam na linha, a fila estava ficando comprida, quase saindo do banco, mas ninguém falou nada. Até que chegou um rapaz, olhou para aquilo e arrumou a fila, organizou as pessoas, e também não era funcionário do banco. Quer dizer, ele viu a coisa que estava errada e consertou. Eu tinha visto, mas não fiz nada. Essa deve ser a postura de um cristão. Quando ver uma coisa errada, se propor a consertar. Jesus, quando ele viu aquela mulher, sabendo toda a situação dela, ele não fingiu que não sabia, e nem fingiu que não estava vendo, mas ele tratou aquele problema que estava oculto, que ela não tinha comentado com ele, não tinha falado nada, mas ele sabia. Então Deus é um Deus que não age fingindo que não está vendo, fingindo que não sabe. Quando ele chega em um lugar e se depara com algo que está errado, ele toca na questão. E aqui ele diz, vai, chama o teu marido e vem cá. E aquela mulher responde, Senhor, não tenho marido. E ele diz, disseste bem, porque 5 maridos tiveste, e agora o que tem não é teu marido. Isto é, ela não estava em uma relação correta. E Deus trata essa questão, ele entra. Quando Deus entra na nossa vida, ele toca nas partes mais incômodas. Ele vai nas questões mais profundas, porque ele quer nos libertar, ele quer nos salvar. E é assim que um cristão deve viver. Ele deve se entregar totalmente para Deus. Não há nada na sua vida que Deus não possa tocar. E você e nós, como cristãos, temos que estar abertos para o trabalhar de Deus e entender a obra que ele faz, aceitar a obra que ele faz. No capítulo 5, fala sobre o testemunho de João Batista, né? Jesus conversando com os judeus, conversando com os religiosos, ele fala, vós mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Olha que interessante. João, ele nasceu e tinha um chamado, um ministério, uma missão, que era anunciar o Messias, preparar o caminho do Senhor. No entanto, quando Jesus vem, Jesus diz que não aceita humano testemunho. Embora João tivesse aquela missão, aquela incumbência, Jesus Cristo diz que não aceitava o humano testemunho. Isto é, o ministério de Cristo não se baseia em João. João estava certo em fazer aquilo, João devia fazer o que estava fazendo. Mas quando Jesus diz que não aceita o humano testemunho, ele está dizendo que aquilo que ele faz, o ministério dele não está baseado em João, porque o ministério dele é muito maior do que João. Por isso ele diz que não aceita humano testemunho. No capítulo 6, após Jesus ter multiplicado pão e peixe, ele subiu ao monte para orar, os seus discípulos passaram para o outro lado do mar da Galileia, que na verdade era um lago. Mais tarde, Jesus vai até os seus discípulos andando sobre as águas e chega do outro lado. No outro dia, a multidão encontra Jesus do outro lado. E vendo que ele não tinha embarcado, entrado no barco, a multidão pergunta,
como tu chegastes aqui? Na verdade, a multidão foi atrás dele porque tinha comido pão e queria comer mais pão. E então ele diz: vocês me buscaram não porque viram sinais, mas vocês me buscaram porque comeram pão e se fartaram. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste, pela vida eterna. Mas como eles queriam comer pão, eles fizeram uma pergunta interessante a Jesus. Disseram: que faremos para executarmos as obras de Deus? Olha que pergunta interessante. Tem muita gente que aparentemente quer fazer a obra de Deus. E eles fizeram essa pergunta: que faremos para exercer, para realizar as obras de Deus? Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Eles, na verdade, não queriam fazer a obra de Deus. Eles queriam aprender mágica. Eles queriam saber como fazer aparecer pão, como multiplicar pão, como ter pão sem ter que trabalhar. E Jesus fala: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Tem muita gente hoje buscando religiões, buscando a Deus, querendo mágica, querendo simsalabim, abracadabra. As pessoas querem uma vida fácil. Elas não querem de fato um comprometimento com Deus e fazer as obras de Deus. Elas querem vida fácil. Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Creais naquele que Deus enviou. E sim, a obra de Deus é esta. Se você é casado, permaneça casado. Não se separe. Se você teve filho, cuide, para que ele não vá para drogas, não vá para o homossexualismo. Cuide dos seus filhos, para que ele não seja arrebatado pelo mal. Se você tem dívida, pague, tenha seu nome limpo. A obra de Deus é essa. A obra de Deus não é fazer mágica, não é simsalabim. A obra de Deus é viver uma vida honesta e decente. Se você estiver vivendo uma vida honesta e decente, esta já é a obra de Deus. Porque as pessoas estão querendo mágica, estão indo atrás de religiões por mágica. E Jesus disse: você quer saber qual é a obra de Deus? Crê em Jesus. Se você crê em mim, você vai ter uma vida digna, vai ter uma vida exemplar, e esta está aí a obra de Deus. Vocês querem mágica? A obra de Deus não é para mágica. A obra de Deus é para crer em Cristo e viver uma vida digna. Mas eles queriam pão, sem ter que trabalhar, queriam um pão de graça. Aí eles disseram: que sinal o Senhor faz para que creiamos em Ti? Eles já tinham visto Jesus fazer sinais, mas eles falaram isso para manipular Jesus, tentar Jesus fazer aquilo que eles queriam que Jesus fizesse. E eles disseram: nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Aí Jesus responde: não, vossos pais não comeram pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão que ele dá desce do céu, e todo aquele que comer não vai morrer. Vossos pais comeram o maná do deserto e eles morreram, mas aquele que comer o verdadeiro pão do céu, esse não morrerá. E daí ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus é esse pão, que se nós nos alimentarmos dele, nós não morreremos. É interessante que eles estavam pensando que o maná era pão do céu. Tem pessoas confundindo coisas terrenas e carnais com coisas espirituais. Até hoje tem pessoas crendo em pão do céu. Veja bem, nenhum pão de trigo ou de qualquer outro material é verdadeiramente pão do céu. Pão do céu é Cristo. Crer em Cristo, estar nele, viver a sua vida com ele. Este é o pão do céu. Jesus está falando: comer o pão do céu é crer nele, é aceitar ele, é se submeter a ele. Não é um pão que você compra na padaria, dá para alguém e a pessoa comeu o pão do céu. O pão do céu é Jesus. Não confunda as coisas. E Jesus faz esse discurso, né? Ele diz aqui: quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem está nele, quem crê nele, crê no que ele fez por nós na cruz, esse sim está comendo o pão do céu. Muitos discípulos, ouvindo isso, voltaram para trás. E Jesus disse: e vocês, para os 12, não querem ir embora também? Aí os 12 responderam: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro respondeu, né? Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Isso é interessante. Eles se negaram a ir embora, porque só Jesus tem palavras de vida eterna. Algo muito bonito, algo muito lindo. No capítulo 7, Jesus diz no versículo 17: se alguém quiser fazer a vontade do meu Pai, dele,
de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Se você quer saber se eu sou de Deus ou não, se você for de Deus, você vai saber, porque se você for de Deus, Deus fala contigo, e se Deus fala contigo, Ele vai confirmar que eu vim dele. Ou seja, não é difícil conhecer o caminho certo, porque Deus fala no nosso interior, Deus testifica conosco. No capítulo 8, Jesus diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus estava conversando ali com os religiosos e disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí eles falaram assim, nós nunca fomos servos, temos por pai Abraão e nunca fomos servos de ninguém. Como disse que seremos livres? Aí ele diz, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No capítulo 9, fala acerca aqui do cego de nascença, que foi curado por Cristo, e os religiosos não creram naquilo. Perguntaram para o cego como que ele tinha sido curado, e ele respondeu. Depois não creram, foram lá chamar os seus pais. É verdade que esse filho de vocês nasceu cego? E os pais disseram, é. E como vê agora? Os pais falaram, olha, não sabemos, é verdade que é nosso filho, é verdade que nasceu cego. Como vê agora, não sabemos. Ele é adulto, pergunte para ele. E ele novamente falou, sim, Jesus fez lodo, passou no meu olho e agora eu estou vendo. Os religiosos falaram, dá glória a Deus. Este homem é pecador. O cego respondeu, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. E perguntaram, que te fez ele? Aí o cego se cansou. Eu já respondi, vocês ficam perguntando a mesma coisa? Porque eles não queriam acreditar. Novamente, para a estratégia do mal. Quando você fala a verdade, eles ignoram. Porque eles não querem ouvir a verdade, eles querem ouvir aquilo que eles querem ouvir. Então, tudo que você falar que não for o que eles querem ouvir, eles fingem que não ouviram. Eles ignoram, e por isso eles perguntaram, ficaram perguntando para aquele cego. E aquele cego deu testemunho de Cristo, deu testemunho de Jesus. No capítulo 10, Jesus fala que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, e ele fala que ele daria vida pelas ovelhas. Por isso meu Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la, isto é, para resgatar as ovelhas. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Olha que interessante. Jesus não está dizendo que não morreria. Ele diz sim, que morreria, mas não morreria porque sua vida seria tirada. Ele morreria porque sua vida seria entregue por ele mesmo. Olha que interessante. Ninguém tira de mim, eu mesmo a dou. Aí quando um versículo semelhante a este aparece, nós temos um entendimento, algumas pessoas têm um entendimento completamente errado. Aqui no Evangelho de João, capítulo 10, Jesus fala das ovelhas de Deus e fala, ninguém as arrebata da minha mão. Versículo 29, ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Olha que interessante. E alguns vão ensinar que uma vez que a pessoa aceite Jesus, uma vez que ela é salva, ainda que ela faça qualquer coisa e cometa qualquer erro, ela vai ser salva, porque ninguém pode tirar a ovelha da mão de Deus. Ou seja, salvação não se perde. Só que isso é um ensino completamente errado e falacioso. Ora, quando Jesus diz que ninguém pode tirar a vida dele, ele não está dizendo que não vai morrer, mas que a vida dele vai ser entregue. Da mesma sorte, ninguém pode tirar uma ovelha da mão de Deus. Não significa que esta ovelha não possa sair. Você não está preso a Deus. Deus te dá o livre-arbítrio. Você pode escolher entre a vida e a morte. Isso não significa, quando Jesus diz que ninguém pode arrebatar a ovelha, não significa que nenhuma ovelha pode se desviar. Significa que nenhuma força externa te tira das mãos de Deus. Se você quiser estar com Cristo, se você estiver decidido por Cristo, nada te separa dele. Mas se você quiser abandonar a Cristo, você pode. Demas me abandonou, amando o presente século. É isso que diz o apóstolo Paulo. O jovem rico, olhando para Jesus, sabendo que tinha muitas riquezas, Jesus disse para ele, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E me segue. O jovem rico, como era muito rico, não quis, virou as costas e foi embora. Você pode negar a Jesus por conta própria. Agora, não há força externa que te tire das mãos de Deus. Isso é uma verdade. No capítulo 11, fala aqui que
depois da ressurreição de Lázaro, depois que Jesus Cristo fez este sinal, muitos começaram a crer em Jesus. Aí os religiosos estavam preocupados e disseram assim: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Eles estavam preocupados com o aspecto político. Se nós deixarmos Jesus fazendo esses milagres, todos vão crer nele, os romanos vão tirar a nossa posição de líder, de dominadores do povo, e também vão tirar a nação, o lugar da nação. Mas Deus usou aquele cenário, aquele momento, para revelar, para usar o sumo sacerdote Caifás para dizer algo interessante, que é: o Caifás, que era sumo sacerdote, disse: vós nada sabeis, nem considerais que convém que um morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele disse isso porque foi direcionado por Deus para dizer isso. Os religiosos estavam pensando no aspecto político, mas ele disse: é necessário que um homem morra por toda a nação. Mas Deus o direcionou porque há uma verdade espiritual nisso. Cristo iria morrer não para manter os cargos políticos daqueles homens, cargos políticos e religiosos ao mesmo tempo, mas para salvar a nação. Não só a nação, mas o mundo todo. Convinha que um homem morresse, para que o mundo fosse salvo dos seus pecados. Isso era uma verdade que foi dita ali por Caifás. Caifás foi usado por Deus para dizer isto. No capítulo 12, Jesus diz que não julga ninguém. Ele diz assim, capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Jesus não precisa julgar ninguém. A própria palavra julga as pessoas. Se você tem ciência dessa palavra e não obedece, você por ela será julgado. No capítulo 13, fala sobre muitas coisas, né? Fala sobre a última Páscoa, fala sobre o lava-pés. No capítulo 13, Jesus ali, antes da ceia, lava os pés dos discípulos, ensinando a humildade, ensinando o serviço e ensinando também que todo aquele que é lavado, todo aquele que teve encontro com Jesus, foi por ele salvo, foi por ele perdoado, está limpo. E quem está limpo não necessita de lavar senão os pés. Isto é uma figura de linguagem, isto é um símbolo. É claro que Jesus está falando em um contexto espiritual, quando ele diz: todo aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Porque eles tinham naquela época os banhos públicos, onde eles tomavam banho em tanques e depois se dirigiam para as suas próprias casas. E no caminho, as ruas eram de barros, porentas, eles sujavam os pés. Jesus disse: se você está limpo, você precisa lavar o pé, porque o pé suja muito facilmente. Acaba de tomar banho, já está sujando. Mesmo que você tenha um encontro com Cristo, você tem uma vida aqui nessa terra, então você peca. Então, quem já se banhou, mesmo tendo encontro com Cristo, você precisa estar em comunhão com Ele para ter os seus pecados perdoados. Lavar os pés. Mas se você quiser saber mais sobre lavar pés, eu falo sobre isso em um vídeo chamado O Privilégio de Lavar os Pés. Procure aqui embaixo nos vídeos do canal, e você encontrará. No capítulo 14, Jesus diz aqui, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um único mediador entre Deus e os homens. Ele, Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, singular, a verdade, singular, e a vida, singular. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai, porque o Pai não está fora de Cristo, mas o Pai está no próprio Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tem muita gente que quer ter um encontro com Cristo, quer vir para Cristo, mas diz: eu primeiro preciso consertar minha vida, preciso largar isso, preciso fazer aquilo, para depois eu buscar a Deus. Ora, você jamais fará qualquer coisa boa sem o próprio Deus. A palavra diz, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Você não se tornará santo para ir até Deus, mas você só se tornará santo quando for até Deus, porque sem Ele nós nada podemos fazer.
Então as pessoas estão falando, muitos que estão longe de Deus falam, quando eu largar a bebida, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, eu vou para Deus. Se você não for para Deus, você nunca vai conseguir nada na vida, porque sem Ele, nós nada podemos fazer. No capítulo 16, Jesus começa a falar sobre os sofrimentos que os discípulos haveriam de passar. E diz assim depois, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Certamente Jesus tem muito para nos ensinar, também a nós. Mas se nós não nos comprometermos com essa palavra e não nos dedicarmos em aprender para passar por um próximo nível, nós não poderemos receber novas verdades, porque Deus só dá o que nós podemos suportar. E se nós não recebemos nem o que Ele já deu, como poderemos receber mais? Se nós queremos fazer voos mais altos, se nós queremos estar acima da tempestade, é necessário que nos dediquemos e aprendamos para que possamos voar mais alto. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Que nos comprometamos com Deus e com Sua palavra para que possamos aprender novas verdades, crescer e evoluir na fé. No capítulo 17, Jesus faz uma oração sacerdotal aos seus discípulos. E é interessante que ele diz, não rogo pelo mundo, mas pelo que me destes, porque são teus. Jesus não ora pelo mundo todo, mas Ele ora pelos seus. Tem muitas pessoas querendo abraçar o mundo. Isto é inútil. Você deve cumprir o seu chamado, cumprir a missão que Deus deu para você, e não tentar salvar o mundo. Se você cumprir a sua missão, já está de bom tamanho. Aqui Jesus diz, eu não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que o Senhor me deste, porque eles são teus. E ele diz assim também, não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus Cristo estava orando pelos discípulos que ele ainda teria pela palavra, que iriam crer nele pela palavra. No capítulo 18, Jesus iria ser levado preso, e quando chegam até ele, Jesus se adianta e pergunta à tropa que veio buscá-lo, a quem buscais? Aí responderam, a Jesus Nazareno. Jesus respondeu, sou eu. E quando Jesus disse, sou eu, os soldados caíram por terra, caíram no chão, devido ao poder e à glória que saía de Cristo. Mas ele tornou a perguntar, a quem buscais? E eles responderam, a Jesus Nazareno. Jesus respondeu, sou eu, se a mim que buscais, deixareis ir estes. Jesus, na hora de sua crucificação, na hora que ele seria levado ali para ser crucificado, ele se preocupou com os seus discípulos e queria livrar os seus discípulos. Leve a mim e deixe ir estes. Até naquele momento de angústia, Jesus não pensa em si, Jesus pensa nos seus discípulos. Esse foi o cuidado que Jesus teve com os seus discípulos. E também quando os soldados romanos ali caem por terra, isto mostra que Jesus Cristo se entregou, porque nem sequer segurar a Jesus Cristo eles conseguiam, devido à unção e o poder que havia em Cristo Jesus. Bem, com isso nós concluímos esta parte do capítulo 22 de Lucas ao capítulo 18 do Evangelho de João. No próximo vídeo nós concluiremos o Evangelho de João e entraremos em Atos dos Apóstolos. Que tenha sido produtivo, proveitoso para você e até o próximo vídeo, querendo Deus.